Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar de 3 atitudes da rainha Esté. 3 atitudes que fizeram toda a diferença para o povo judeu, que foi orar muito, ser corajoso e ter muita paciência, esperar agir no momento certo e na hora certa. Mas antes nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Esther 2, versículo 15, que fala assim: E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado, Pai, exaltado seja o teu nome. Senhor, eis aqui a tua palavra, Deus. Fala conosco, meu Deus, fala aos nossos corações, que a tua palavra, meu Deus, transforme as nossas vidas. Meu Deus, eu estou aqui, Pai, me coloco nas tuas mãos, põe a tua palavra na minha boca, no nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, antes da gente falar sobre essas 3 atitudes que nós devemos aprender com Esther, nós vamos relembrar um pouquinho da história de Esther. Esther era uma menina pobre, órfã, que foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E eles moravam na cidade de Susã, na Babilônia. E teve uma vez que o nome do rei era Assuero, mas muitos chamavam ele também de Xerxes. Este rei, ele estava procurando uma nova rainha. E ele fez um decreto convocando todas as moças para se apresentarem ao palácio para serem escolhidas pelo rei. E Esther também foi convocada. E Mardoqueu a levou e falou com Esther que não era para ela falar que ela era judia. E Esther obedeceu o seu primo Mardoqueu, como sempre fez a vida dela toda. Ela era uma menina boa, uma menina de Deus, uma menina que confiava no Senhor e uma menina obediente. Obediente ao seu primo e obediente ao Senhor. E imaginem só o que aconteceu. Quando Esther chegou naquele palácio, ela achou graça aos olhos de todos que a viam, inclusive do rei, que quando olhou para Esther, eu tenho certeza que se apaixonou por ela, não só pela sua beleza física, mas também por dentro, porque Esther ela era bonita por dentro e por fora. E por ela ser uma menina de Deus, por ela ser pura, por ela ser obediente, ele viu algo diferente nela. E ele viu a presença do Senhor na vida de Esther. E ela foi escolhida para ser a nova rainha da Babilônia. E passado alguns dias, o seu primo Mardoqueu, ele ficava sempre nos portões do palácio. E ele ouviu uma história de uma conspiração para matar o rei. E ele avisou para Esther, que avisou para o rei e que conseguiram pegar os 2 homens que estavam conspirando para matar o rei. E isso foi escrito no livro das crônicas do rei. Mas o rei não ficou sabendo que foi Mardoqueu, mas estava escrito no seu livro. Depois dessas coisas, o rei, ele tinha um servo, um homem que trabalhava no palácio com ele, chamado Amã. Esse homem, ele era muito ruim. Mas ele era um homem de confiança do rei Xerxes. E todas as pessoas, ele tinha um decreto que quando Amã passasse, as pessoas se encurvavam para ele. Mas acontece que somente uma pessoa não fazia isso. E era justamente o primo de Esther, Mardoqueu. Ele não se encurvava para Amã, porque o único digno de ser adorado e de nós nos curvarmos é o Senhor. E Amã tinha muita raiva de Mardoqueu, porque ele não se encurvava quando ele passava. E ele armou um plano contra Mardoqueu e contra todo o povo judeu. Ele queria matar e exterminar todo o povo judeu. Mas e agora, pessoal? A rainha também era judia. E agora, será que ela também será exterminada?
Quando Mardoqueu ficou sabendo deste decreto, Amã conseguiu com o rei um decreto. E o rei autorizou exterminar todo o povo judeu, porque Amã disse para o rei que era um povo que não obedecia às leis do rei, obedecia às suas próprias leis. Então eles eram um povo perigoso. E o rei concordou com Amã de exterminar o povo judeu, mas ele não sabia que a sua própria rainha era deste povo. Quando Mardoqueu soube dessa história, ele rasgou as suas vestes, vestiu um pano de saco e ele foi buscar ajuda com a rainha Esté. E Esté também não sabia, ela ficou indignada com aquilo tudo, mas ela falou: e agora, o que nós vamos fazer? Mas Mardoqueu falou com ela: Esté, você está aqui no palácio, você é a única que pode nos ajudar, que pode interceder por nós, pelo seu povo. E ela falou: mas tem muito tempo que o rei não me chama, como eu vou falar com ele? E lá naquela época, as pessoas só podiam chegar para falar com o rei se fossem chamadas. Se elas não fossem chamadas, elas poderiam ser até mortas. Mas Esté teve muita coragem. Olha o que ela fez. Ela falou com Mardoqueu: então eu vou entrar em jejum, vou orar, vou pedir para o Senhor, e você vai convocar todo o povo judeu para orar também durante 3 dias, orar e jejuar. E eu e as minhas servas, todos nós vamos orar durante 3 dias, e aí sim eu vou procurar o rei. E eles oraram 3 dias. Todo o povo judeu estava orando e clamando ao Senhor por misericórdia. E ao final desses 3 dias, a rainha Esté vestiu a roupa mais linda real que ela tinha, e ela foi ao encontro do rei com toda a coragem, mesmo correndo o risco de ser morta. Mas quando ela chegou para o rei, se o rei estendesse o cetro para a rainha, ela estaria salva. Mas se ele não estendesse o cetro para ela, ela morreria. E quando ela chegou ali, o rei, o que vocês acham? Vai estender ou não esse cetro para a rainha Esté? O rei Xerxes estendeu o cetro para a rainha, que chegou e segurou na ponta desse cetro de ouro, e não só estendeu o cetro para ela, mas ele também falou com ela uma coisa muito, muito boa. Ele falou com ela assim: olha, rainha Esté, o que você me pedir, eu vou te dar, até se for metade do meu reino. Mas Esté, com toda sabedoria, ela não pediu naquela hora. Sabe o que ela fez? Ela pediu para ele para ele ir num banquete que ela ia dar, e que era para Amã também ir nesse banquete. E foi isso que Esther fez. Pediu um banquete, não falou naquele momento. Uma coisa que nós aprendemos com Esther: o que ela fez? Ela orou muito. Ela orou 3 dias, ela jejuou esses 3 dias e convocou todo o povo judeu para também orar e clamar ao Senhor. Então nós aprendemos a primeira coisa aqui com Esther, que é orar, buscar o Senhor, confiar no Senhor, aquilo que nós estamos precisando, a ajuda, a misericórdia, só Ele pode nos ajudar. Então, antes da gente agir, antes da gente fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, o que nós precisamos primeiro de fazer é orar, buscar a direção do Senhor, buscar não orar e ouvir o que Deus tem para falar conosco, estarmos prontos para ouvirmos o que Deus, a direção que o Senhor vai nos dar. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com Esther é orar, buscar a direção de Deus. A segunda coisa que aprendemos com Esther é a coragem. Mesmo correndo o risco de morrer ali, Esther,
ela se encheu de coragem e ela chegou para o rei porque ela tinha plena convicção de que Deus tinha colocado ela ali como rainha para naquela hora ela ajudar o seu povo. E a Esther, com toda a coragem e fé, ela foi recompensada pelo rei, porque o rei, como eu falei, ele não só estendeu aquele cetro para ela, mas também falou que ela poderia pedir o que ela quisesse que ele ia dar, até metade do seu reino. E a terceira coisa que nós aprendemos com Esther nessa história é ter paciência. No momento que o rei falou isso para Esther, ela poderia já ter pedido, mas não, ela teve paciência. Ela pediu para Amã e o rei ir num banquete que ela ia dar, e ela preparou o melhor banquete para os dois. E quando eles chegaram naquele banquete, o rei perguntou de novo para ela qual seria o pedido dela. E mais uma vez ela falou: rei, eu quero que você e o Amã venham amanhã novamente para um novo banquete que eu vou dar. E aí sim eu vou falar o que eu quero, qual é o meu pedido. Prestem atenção, pessoal, o que aconteceu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. E ele pediu o livro das crônicas para ele folhear, para ele ler algumas coisas que estavam ali até o sono voltar. E sabe o que ele leu, pessoal? Ele leu que Mardoqueu tinha salvado ele quando ele avisou da conspiração que 2 homens fizeram para matar o rei. E ele perguntou: o que nós fizemos com o Mardoqueu? Ele recebeu alguma coisa, alguma honra? E aí eles falaram: não, ele não recebeu nada. E o rei, além de saber que o Mardoqueu, que era um judeu, tinha salvado a sua vida, ele ainda honrou Mardoqueu. E Amã, nessa mesma noite, teve outro plano. Além de querer exterminar todos os judeus, ele fez uma forca para Mardoqueu, porque ele pessoalmente queria enforcar o Mardoqueu. No outro dia, chegou na hora do banquete, a rainha Esther estava ali com tudo preparado, enquanto o rei perguntou para ela novamente qual seria o seu pedido. E ela falou: olha, rei, eu quero viver e quero que o meu povo viva, porque este Naamã, ele armou um plano para exterminar o meu povo, os judeus. E ele fez até uma forca para o meu primo Mardoqueu. E aí o rei, quando ficou sabendo disso, ficou com tanta fúria que mandou enforcar o Mardoqueu na forca que ele fez mandou enforcar Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E assim o povo judeu foi salvo, porque a rainha, ela foi colocada ali por Deus para, no momento certo e na hora certa, ajudar o povo de Deus. E que nós possamos aprender também com a sabedoria de Esther a orar, a ter paciência e a ser corajosa para poder agir na hora certa e no momento certo. Que Deus possa abençoar a sua vida e a missão que nós temos hoje. É muito importante, assim como Esther foi colocada ali para poder salvar aquele povo, hoje você tem também uma missão de ser usado para o Senhor salvar muitas vidas. Jesus já está voltando e nós precisamos falar e pregar o Evangelho, falar de Jesus para todas as pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas sejam libertas, para que elas sejam curadas. E Deus conta comigo e com você. Que Deus te abençoe e até a próxima.